missão de fé. Embora ter o Dia dos Pais, todo ano tem o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia dos Avós. Isso é uma coisa boa, uma data especial, ajuda a reunir a família, celebrar a família, homenagear o pai, a mãe, os avós e assim por diante. É bom, mas é de muito maior importância para os filhos honrarem os seus pais diariamente, como nos instrui bem claramente a palavra, a promessa que Deus dá, junto com o mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, e as coisas vão bem. E em Provérbios 22, versículo 6, aquele famoso, que a gente usa bastante no culto infantil, como é que diz lá? Ensina a criança no caminho em que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. É para ensinar. Não é para deixar aprender sozinho, ou descobrir por conta, por um acaso ou uma sorte. Não é para terceirizar para outros. Não é tarefa da escola, da creche, ou de algum outro tutor. A responsabilidade é dos pais. O ensinar a criança. Diferente o ensino da escola, traz ciência, conhecimento. Mas a educação, como se diz, né? Ele vê uma criança bem educada, bem educada, e mais ainda, da família, né? Que é o ensino de educação espiritual, conhecimento das coisas de Deus. O lar tem que ser um local fecundo, onde desperta a fé das crianças, onde elas descobrem seus dons concedidos pela graça de Deus. Eles têm que ser encorajados a exercitarem estes dons. Quando erram, são corrigidos com amor, sem serem expostos a vergonha ou algum tipo de constrangimento, encorajados a se levantar, a seguir adiante, superar dificuldades e assim por diante. E deposita-se sobre nós, né, pai, mãe, a grande responsabilidade de dar exemplo. Ser exemplo. A gente não pode ensinar o que não sabe, podemos dar o que não temos. Então a gente precisa também buscar de Deus, estar conectado a Deus pela nossa fé em Jesus Cristo, conectado à comunidade cristã, igreja local, e oportunizar os nossos filhos também crescerem dentro desse ambiente. Tudo isso está dentro desse versículo. Ensina a criança o caminho. Tem que mostrar o caminho e não só dizer vai tu, mas vai com ele. Caminha junto. Faz ele conhecer o caminho andando com ele. Porque assim são mais encorajados e o resultado é apropriado aos filhos, que recebam então em casa aquilo que a gente chama de catequese, que é o ensino da doutrina da palavra de Deus. Coisa boa de ver uma criança aprendeu a orar em casa, no colo da mãe, aprendeu a ler a Bíblia com o pai, quanto a historinha antes de dormir, historinha da Bíblia também. Mas tem vergonha dessas coisas? Você pega o em flagrante pelo filho quando está orando? Não? Tenhas orgulho? Ou lendo a palavra?
ou qualquer coisa, ou cantando um louvor. Nessas coisas a gente se agrada. Deus se agrada e a gente pode se orgulhar, sem problema. Então, essa catequese em casa, ministrada pelos pais. Essa foi também uma das motivações que conduziram o reformador Martinho Lutero a escrever o Catecismo Menor. Né? Quem ainda conhece o Catecismo Menor, tem o seu exemplar, tem ele perto de você. Ele é usado muito no ensino confirmatório, como guia de estudos, mas pode nos acompanhar durante toda a vida. Tem na secretaria aqui, exemplar, uma cópia. De tempos em tempos, lê isso aqui, a gente lê uma pegada só. O Catecismo Menor, ele explica, bem resumido, os 10 mandamentos, significa cada um, a oração do Pai Nosso, frase por frase, o credo apostólico, os 3 artigos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Explica também o significado do batismo, a vida toda, para não corrermos o risco de não entendê-lo. Fala também da Santa Ceia e da confissão de pecado. Lutero colocou, então, no título de cada sessão, de cada parte, ele colocou a frase: assim deve o chefe do lar ensinar aos seus filhos. E entregou para os papais. Toma, por casa, tu és ministro do Evangelho. Embora comumente é mais comum a mãe, né, as tarefas dessas dos ensinos pedagógicos do lar, mas a responsabilidade maior é no dia do juízo, da prestação de contas, quando o Senhor vai saber claramente onde estão ovelhas e onde estão cabritos. Ele vai também nos perguntar como fostes na tua tarefa. O ensino da fé para os teus. Mesmo que o pai tenha uma profissão que lhe obrigue muitas vezes a estar ausente, fora de casa, mas quando ele está lá, ele confere, checa, e resolve, e vê as coisas. Não como aquele pai que chegou de uma viagem de muitos dias, chegou em casa e deu já logo uma surra nos filhos. E aí diz para eles: ó, eu não sei por que eu estou batendo em vocês, mas vocês sabem por que estão apanhando. Não, assim não. Não é esse tipo de checagem, né, que o pai tem que fazer, mas é de estar ali junto com a esposa, com a mãe dos seus filhos, está acompanhando, eles estão se comportando, eles estão fazendo a tarefa da escola, eles estão sendo educadinhos com os amiguinhos, eles estão indo no culto, estão indo na igreja, na escola dominical, fazendo a leitura da palavra. Já tem Bíblia para criança há muitas décadas. Antigamente só tinha uma, aquela capa preta dura, ou aquelas grandonas que ficavam na estante da cristaleira da vovó, que não, cheio de desenhos e figurinhas, né? Não podia mexer. Faz uma revista. Hoje tem Bíblias de todos os tipos, formatos, traduções modernas em linguagens contemporâneas, fiéis, e com aparatos críticos para estudo, são as chamadas Bíblias de estudo, Bíblias com comentário, e tem já muitas décadas a Bíblia das crianças. Já na primeira idade, com figurinhas. E aí vai. Então, vai pegando cada detalhe. Muitas palavras, né? Então são... O que eu pulei aqui? Muitas palavras são encorajadoras. Vós, pais, não provoquem seus filhos, que fiquem irados, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Admoestação é exortações piedosas. Efésios 6:4. Provérbios 19:18. Corrija o seu filho enquanto há esperança e não ponha o seu coração em sua destruição. Mesmo livro 12:1. Quem ama a instrução, ama o conhecimento, mas quem odeia a correção é um estúpido. E o filho sábio atende à instrução do seu pai, mas o escarnecedor não
ouve a repreensão. Provérbios 13 é o versículo. Portanto, nós podemos sim falar aqui de pais mestres. Uma vez ouvi um testemunho de um jovem que disse: quem me evangelizou, me apresentou a Cristo, foi o meu pai. Então Deus pode nos usar, quer nos usar, também nesse sentido, a sermos evangelizadores dos nossos filhos. E quando, ainda assim, com toda a instrução, com todo o ensino, com todo o amor, todos os exemplos dados, o filho se desvia, se afasta da comunhão com o corpo de Cristo. Não desenvolve mais disciplinas espirituais básicas, como orar e ler a palavra diariamente. E vai se esfriando na fé até chegar a um estado quase ateísta, de duvidar da simples existência de Deus e mergulhar nesse caos que é a dúvida e a incerteza. Ainda assim, continuas teu papel de pai, mãe, mentor espiritual, com oração. Pais que oram pelos seus filhos estão movendo forças extraordinárias para que um dia, em dado momento, aquela palavra que foi lançada venha germinar. Nem todo grão brota de imediato. Tem uma semente que a gente planta no fim da tarde, no outro dia, antes do meio-dia, já veio o broto. Algumas sementes às vezes levam anos ou décadas. Então não é em vão todo o esforço, todo o empenho e a dedicação dos pais na educação dos seus filhos. O coração de um pai piedoso busca um maior interesse à saúde espiritual dos seus filhos. Nós vamos tomar todos os cuidados para que a ira não seja despertada, é aquela correção exagerada, sem sentido, sem propósito, que muitas vezes se dá por frustração e motivos de vingança. Isso eu falei em tom de uma piadinha, que o pai vem e bate nos filhos. Isso pode desencadear traumas tão terríveis que a pessoa, depois, na sua vida adulta, só ouvir dizer a expressão Deus Pai, ou Pai de amor, ela já estremece, porque ela não conheceu isso. A palavra Pai desperta dentro de si sentimentos de profunda dor. Penso aqui uma vez naqueles que tiveram pais violentos ou abusivos. E nem às vezes precisa tocar a mão. As palavras bastam para ferir profundamente na alma. Mas que bom que ainda há um poder de restauração possível, latente, quando pais se convertem aos filhos e filhos se convertem aos pais, movidos pela conversão promovida pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Então também ouvimos histórias e testemunhos de filhos que tiveram terríveis experiências com os pais em casa, mas depois na vida adulta ou na sua velhice conseguiram alcançar reconciliação, houve perdão, houve entrega. E os sentimentos foram tratados e se transformaram então, enfim, em sentimentos amorosos. E se não deu tempo, perdoa. Não guarde ressentimentos. Não leve-os consigo também para o teu caixão. Entregue a Deus e confie e perdoa. E procura tu, então, fazer melhor com os teus. Pais cometem erros. Os pais podem se atrapalhar. Podem prejudicar os seus filhos. Mas os pais também têm este poder da restauração.
da capacidade de resgatar relacionamento. Isso é possível por causa do amor de Deus, da misericórdia dele, que é a fonte de todo o amor. Então, assim, a esperança, a redenção em seu relacionamento. Que Deus nos ajude e Deus nos conduza na nossa tarefa e na nossa missão como pais, como mães. E nós queremos no culto de hoje também em oração rogar e pedir que Deus conceda uma bênção especial aos nossos pais. Em nome de Jesus. Amém.